Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma exploração de Tennoji, em Osaka. Temos connosco vários artigos, algumas transcrições, enfim, vários registros. Olá. É um sítio mesmo fascinante, Tennoji. Por um lado, um centro moderno, cheio de vida, mas por outro, foi construído literalmente sobre um antigo campo de batalha e está cheio de lendas antigas. É verdade. É essa mistura que o torna especial. A nossa ideia, é perceber melhor a importância histórica daquilo, sobretudo ligada a samurais famosos como o Sanada Yukimura, e, claro, desenterrar aqueles sítios e histórias que não vêm nos guias turísticos habituais. Exatamente. Porque por baixo dos arranha-céus da estação enorme, Tennoji guarda ecos do fim de uma era. O período Sengoku acabou ali, praticamente. E há muitos segredos. Ótimo. Então, comecemos por um desses ecos. Shaozyulama. Shaozyulama. De inverno de Osaka, foi ali que Tokugawa Ieyasu montou o seu quartel-general. Sim, o centro de comando dele. E depois, no verão seguinte, foi a vez do grande adversário, o Sanada Yukimura. Que contraste, não é? No mesmo sítio. É incrível. Um local tão pequeno com uma história tão gigante. E a Batalha de Tennoji, que aconteceu ali mesmo ao lado, foi o confronto final. Acabou com o clã Toyotomi, que mandava antes, e cimentou o poder do Tokugawa Ieyasu. O início do shogunato Tokugawa. Exato, que durou mais de 250 anos. E olhe, embora toda a gente fale do Yukimura, que na verdade se chamava Nobushige, Pois é. não nos podemos esquecer do Mori Katsunaga. O nome verdadeiro era Yoshimasa. Ele liderou uma carga violentíssima ao lado do Yukimura. Foi tão importante quanto ele. Mas, a história deixou um bocadinho na sombra. Ficou ofuscado pela fama do outro. Pois, e é curioso que ambos chegaram a essa batalha vindos de períodos complicados. O Yukimura estava exilado, o Katsunaga tinha estado em prisão domiciliária depois da Batalha de Sekigahara. A história do Yukimura é quase... parece um filme. A ambição dele de conseguir a cabeça do próprio Ieyasu. Uma ousadia tremenda. As fontes falam de um plano muito audacioso que acabou por falhar. E aparentemente falhou em parte porque alguns comandantes do lado de Tokugawa, como o Honda Tadatsugu e o Matsudaira Tadanao, atacaram assim de forma muito impetuosa, talvez cedo demais. Sim, diz-se que estavam algo envergonhados por umas repreensões que tinham levado do Ieyasu. A pressão devia ser enorme. Imagino. E isso teve consequências, algumas trágicas, outras inesperadas. O Honda Tadatsugu, por exemplo, morreu nesse ataque precipitado. Mas o mais curioso, mesmo, é o que veio depois. Segundo a lenda, as últimas palavras dele foram um lamento sobre o álcool, sobre ter bebido demais na vida. A sério? Sim. E o resultado, hoje em dia, ele é venerado lá no templo Ishinji como o deus da abstinência do álcool. É uma reviravolta irónica, não achas? Completamente. Que história incrível. E o outro, o Matsudaira Tadanao? O Tadanao era neto do Ieyasu. Apesar de ter sofrido baixas muito pesadas contra as forças do Yukimura, conseguiu romper as linhas inimigas. Foi mesmo ele o primeiro a entrar no castelo de Osaka. Acabou por ter sucesso, apesar das dificuldades. Impressionante. Essa história do Honda Tadatsugu é fantástica. E, falando em destinos finais, isso leva-nos ao Santuário Yasui. Sim, o Santuário Yasui. É conhecido como o local onde a lenda de Sanada Yukimura terminou. A história que se conta é que ele chegou ali exausto, depois da batalha, sentou-se debaixo de uma árvore e foi aí que o encontraram e mataram. Exato. A estátua dele, que lá está, sentado, transmite muito essa ideia. Não é uma estátua de glória heroica, é mais de cansaço, de fim de linha. É bastante tocante, acho eu. É um final quase anticlimático para aquele que foi chamado o maior guerreiro do Japão. Mas, apesar de tudo, a linhagem dele sobreviveu. Sim? Sim, os filhos mais novos, o segundo filho, Morinobu, e a filha, Oe, foram protegidos por um comandante inimigo, imagine só, o Katakura Shigenaga. Ele levou-os para Sendai, no norte. Que gesto notável, vindo de um inimigo. Pois foi. Quanto à lenda de que o próprio Yukimura sobreviveu? Isso é quase de certeza uma criação posterior, um desejo que virou história. Faz sentido. Mas Tennoji não é só campo de batalha e samurais. Tem raízes muito, muito mais antigas. O templo Shitennoji, por exemplo. Shitennoji, claro, importantíssimo. Fundado em 593. É considerado o templo budista oficial mais antigo do Japão. Foi fundado pelo príncipe Shotoku, uma figura-chave na introdução do budismo no país. Exato. A lenda diz que ele rezou aos 4 reis celestiais durante uma batalha e prometeu construir-lhes um templo se vencesse.
E venceu. E a própria disposição dos edifícios, o chamado estilo Shitennoji, é única. Dá uma ideia da arquitetura daquela época longínqua. E há segredos locais, não é? Tocar na tartaruga de pedra no lago Ukamenoike para ter boa saúde. Sim, e a feira Taishi Ichi, no dia 21 de cada mês, uma tradição antiga. E pensar que, séculos depois, o Miuri Katsunaga posicionou as tropas dele perto deste sítio tão sagrado durante a Batalha de Tennoji. É verdade. Shitennoji também tem as suas lendas, como uma de uma aranha gigante que o príncipe Shotoku terá derrotado. Mas talvez mais marcante seja uma história mais recente, da Segunda Guerra Mundial. Conte lá. Durante os bombardeamentos americanos que destruíram grande parte do templo, o monge conseguiu salvar uma estátua de Kannon das chamas. Foi um ato de compaixão e de preservação no meio da destruição. Mostra a resiliência do lugar e do espírito humano. Que bonito! E ali perto fica outro templo muito particular, o Isshinji. O Isshinji. É famoso por uma coisa muito invulgar. Os Okotsubutsu. São estátuas de Buda feitas com as cinzas de milhares de devotos misturadas com resina. É verdade. De 10 em 10 anos fazem uma nova. É algo muito forte pensar nisso. É impressionante. E claro, é lá que está o túmulo do tal Honda Tadatsugu, o agora deus da abstinência. Lá está ele. Outra coisa curiosa são as shamoji, aquelas pás de arroz de madeira. Em vez das tradicionais placas EMA, as pessoas escrevem os seus pedidos na shamoji. Aparentemente, isto começou depois da guerra, quando havia falta de madeira para a EMA. É um exemplo de adaptação interessante. E ainda há a lenda do pinheiro. O pinheiro que salvou Ieyasu. Dizem que quando Yukimura estava quase a apanhá-lo, Ieyasu escondeu-se atrás de um pinheiro no terreno do templo, e o pinheiro criou um nevoeiro denso que o protegeu. Lendas. Mas mostram a ligação forte do templo a Ieyasu. Ele até enterrou lá um filho e deu o nome ao templo. Estas histórias, sejam factos ou lendas, carregam os locais de significado. Sem dúvida. E para além desta história mais densa, Tennoji também tem o seu lado mais leve, mais moderno. O Parque Tennoji, onde fica Shaoisuya. Também tem o Jardim Keitakuen, que é lindo. E o Zoo de Tennoji. Sim, o zoo é muito popular. E o zoo tem aquela história tão comovente do elefante John durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos animais foram mortos por falta de comida ou por medo que escapassem durante os bombardeamentos, mas o tratador do John recusou-se a deixá-lo morrer à fome e partilhou a sua própria comida. Uma história incrível de humanidade. E o John sobreviveu e tornou-se um símbolo de esperança no pós-guerra. Exato. Mostra que mesmo nos piores momentos, há gestos assim. E as próprias ruas de Tennoji contam histórias. A Avenida Tanimatsu-Suji, por exemplo, é uma rua comprida cheia de templos. Porquê? Porque historicamente era um caminho importante que levava ao antigo Palácio Naniwa e depois ao Castelo de Osaka. Faz sentido. E depois há a rua comercial Hanwa. Hanwa Shotengai. Essa tem uma origem curiosa. Nasceu como um mercado negro no caos do pós-guerra. A sério? Sim. E hoje é uma zona comercial com um ar meio retro, muito popular, conhecida como Ura Tennoji, a parte de trás de Tennoji. Tem um charme diferente. Interessante. E não podemos esquecer as dicas para os mais golosos. Claro. As fontes falam muito das batatas doces caramelizadas Abe no Potato, da loja Shimaya. Dizem que o segredo é usarem um xarope especial, feito de açúcar de pedra. Devem ser boas. E também mencionam uma pastelaria, a Ron Matsubaya, e o seu Sakura Mochi, que é um doce de arroz com folha de cerejeira. Dizem que é muito recomendado pelos locais. São esses pequenos achados que também fazem a viagem. É precisamente essa mistura, eu acho, que define a Tennoji. A história grandiosa, as batalhas que mudaram o Japão, lado a lado com a serenidade dos templos antigos, as lendas insólitas. E depois estes pequenos prazeres, estas lojas com história. É uma tapeçaria muito rica, sem dúvida. E isto deixa-nos a pensar. Como é que ter consciência destas camadas todas, as batalhas, as lendas, as vidas das pessoas como a do tratador do elefante, como é que isso muda a nossa experiência de simplesmente andar pelas ruas de Tennoji hoje? Que outras histórias, talvez mais ligadas ao orgulho dos próprios moradores, como algumas fontes mencionam, estarão ali escondidas à espera que alguém olhe com um bocadinho mais de atenção? É uma ótima pergunta para ficarmos a refletir. Cada esquina pode ter uma história.